Desde que começou essa nova fase de Star Trek lá em 2017 com Discovery, muita gente não gostou nada, principalmente os fãs mais puritanos, eles ficavam dizendo que não era o Star Trek como eles conheciam, porque ele tinha algumas inconsistências visuais que realmente não dá pra negar, existem muitas. E ainda mais essa coisa de que ele tentou emular o tom e o ritmo narrativo dos filmes do J.J. Abrams. E eu admito que eu também reclamei um pouquinho no começo, eu era um pouco chato com Discovery. Hoje em dia eu não tenho tanto problema assim com a série, ainda assim eu mantenho a minha opinião de que é uma série muito irregular. Tem muitos episódios bons, tem muitos episódios ruins. Mas nesse meio tempo, com essa fase chamada Nova Trek, vieram muitas coisas boas, como, por exemplo, Star Trek Prodigy, que foi uma animação muito boa e que, infelizmente, a gente não sabe até agora se ela vai ser cancelada, se ela não vai, se ela tem um futuro. A gente tá num limbo estranho aí. Também teve a animação Lower Decks, que no começo todo mundo odiou, porque ela era bem barulhenta e exagerada, uma coisa meio Rick and Morty, e o pessoal não gostou de começo, falou que não parecia Star Trek, mas agora que ela finalizou, depois de 5 temporadas, eu arrisco dizer que ela foi a que melhor incorporou realmente a alma de Star Trek dentro da série. E também tem a queridinha da Strange New Worlds, que eu acho bem divertida, tem alguns episódios muito bons, mas ainda assim sofre da mesma coisa que o Discovery sofria, de muitos episódios irregulares. Então, no geral, não acho que essa nova fase, esse New Trek, seja ruim. Tá longe de ser ruim, tem muita coisa ruim na fase clássica também. Porém, eu acho que ela tá mal organizada. E isso é uma coisa que eu vou falar num outro vídeo, porque eu fico um pouco preocupado com o futuro de Star Trek, principalmente agora que saiu esse filme da Seção 31. Qual que é o meu problema com o filme da Seção 31? Antes de tudo, antes mesmo de avaliar o filme, falar o que eu achei, a minha crítica aqui geral dele, eu sempre achei que fazer qualquer obra envolvendo a Seção 31 fosse uma ideia ruim, porque a Seção 31 ela é para ser, por definição, um mistério. Ela é esse braço militarizado mais violento da Federação, que, assim, convenhamos, óbvio, a Federação não é essa coisa bonitinha e fofinha que todo mundo imagina, todo mundo acha que a Federação é um sonho socialista. Não é, a Federação tem muitos problemas, e você vê isso muito bem abordado em séries como Deep Space Nine, que é o meu Star Trek favorito. Mas ainda assim a série tenta desassociar esses dois universos, então a Federação não gosta de se misturar com a Seção 31, sendo que tecnicamente, Seção 31 é a Federação. É um braço dela, faz parte dela. Mesmo ela sendo esse grande mistério, a Seção 31 já apareceu na série antes várias vezes, mas era usada de uma forma bem sutil. Ela aparecia aqui e ali, fazia um comentário com o personagem, ela vivia nas sombras, você nem sabia o nome de alguns personagens dela. Ela era muito proeminente exatamente no Deep Space Nine. Mas depois da série, ela foi meio que esquecida, o pessoal não falava muito da Seção 31, ela era mencionada aqui e ali, até que Star Trek Discovery decidiu dar muita atenção para esse grupo militar. Então esse é o meu primeiro ponto, porque eu sempre fui um pouquinho contra essa ideia de fazer uma série ou um filme focado na Seção 31. Eu não sou contra você mostrar a Seção 31, até se você quiser, mostra a história de origem, faz um episódio focado nele se quiser, tudo bem, mas você fazer uma obra inteira que é focada num grupo secreto, e eu não tô dizendo que isso é impossível de fazer, tanto que Doctor Who fez isso com Torchwood, e eu sei que, de novo, eu vou parecer aqui um hater do Alex Kurtzman, que é o cara que cuida de Star Trek hoje em dia, é o cabeça do universo, mas eu não sinto que ele tem o talento que a equipe de Doctor Who tem para tratar esse tipo de ideia, esse tipo de conceito de uma forma menos óbvia. E se você assistiu o Discovery, você já viu que a Seção 31 já estava sendo tratada de um jeito bem escancarado. O pessoal já se anunciava como Seção 31, todo mundo falava o nome próprio, não tinha nenhum mistério, parecia só que era um grupo de militares muito animados em dizer que eles se chamam Seção 31. Agora, o meu segundo ponto, porque que a ideia desse filme já não era muito boa para começar, é por causa da Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh é maravilhosa, ela é uma queridinha, todo fã de Star Trek adorou ela. A atriz estreou no universo de Star Trek logo no primeiro episódio de Discovery. Ela interpretava a Capitã Georgiou, que logo no começo virou uma queridinha dos fãs. Ela era a personagem mais inteligente, mais calma e talentosa daquele grupo inteiro da Discovery, sem contar que era uma baita atriz encabeçando uma série de Star Trek. O problema é que ela morre logo no segundo episódio. E essa foi uma das piores decisões de Discovery, porque o resto do elenco demorou um pouquinho para cativar o público, só que ela já tinha conquistado todo mundo de início. A equipe da série notou o enorme erro que eles cometeram, então eles decidiram voltar atrás e trazer a personagem de volta. Só que eles não poderiam simplesmente dizer que ela ressuscitou. Eles trouxeram uma versão dessa capitã, Philippa Georgiou, só que do universo espelhado. Resumindo basicamente o que é o universo espelhado, para quem não é fã de Star Trek não sabe o que é isso, o universo espelhado é um universo paralelo onde a gente tem versões antagônicas dos personagens do universo principal que a gente conhece. É mais complexo do que isso, mas eu estou resumindo bastante
pra quem não conhece Star Trek e quer ver esse filme solto. Eles trouxeram a Michelle Yeoh de volta, só que agora ela interpreta a Imperatriz Philippa Georgiou. Ela virou uma genocida. Que continua carismática. E deu pra ver que eles não sabiam muito bem o que fazer com a personagem, porque toda hora ela tava num grupo diferente, ela tinha uma missão diferente, o objetivo dela nunca tinha consistência alguma, mas ainda assim eles queriam manter a Michelle Yeoh ali. E a personagem dela era tão querida que antes mesmo de Discovery acabar, eles confirmaram uma série da Seção 31 com a Philippa Georgiou, a Michelle Yeoh, protagonizando esse grupo. E é aí que entra esse meu segundo ponto. Por que eu disse que o problema é a Michelle Yeoh? O problema não é a atriz. A atriz é maravilhosa, ela é perfeita e ela é muito fã de Star Trek. É por isso que ela voltou pro filme. O problema desse filme tá na equipe que trouxe ela. Por que a gente não teve a série da Seção 31? A resposta é muito simples. A Michelle Yeoh ganhou um Oscar. Depois que ela ganhou o Oscar dela com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, obviamente a agenda dela ficou muito cheia e ela não conseguia fazer uma série inteira de Star Trek. Mas ainda assim, felizmente ou infelizmente, a Michelle Yeoh é muito fã de Star Trek e ela falou que queria fazer alguma coisa da Seção 31 junto com a equipe. Então eles tiveram que transformar toda a ideia que seria uma série num longa-metragem. Então tá, eu dei uma contextualizada super rápida. O que é a Seção 31? Por que a Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar, tá nesse filme de Star Trek feito direto pra TV no Paramount Plus, que quase ninguém assina? Bem, esse filme da Seção 31, gente, é óbvio que ele não é muito bom. A estrutura do filme inteiro tenta ser pautada nessa narrativa de heist, né? Aqueles filmes de assalto tipo Missão Impossível, 12 Homens e um Segredo. Só que no fim ele fica mais parecendo o Esquadrão Suicida do David Ayer, que é aquela bagunça lá que você já conhece. Esse filme ele não consegue ser uma origem pra Seção 31. Ele nem nos apresenta de verdade a Seção 31. É só um grupo de pessoas que participa da Seção 31 e encontra a Philippa Georgiou nesse barzinho aleatório, espacial genérico, neon e tudo mais. A Seção 31 é bastante coadjuvante no filme. É um filme sobre a Imperatriz Philippa Georgiou, as origens dela, a família dela, como ela virou uma imperatriz, como ela chegou no mundo espelhado, para no futuro encontrar esse grupo de agentes da Seção 31 e partir numa missão com eles, porque eles estão atrás de uma arma que foi criada pela Philippa Georgiou. Então eles partem numa aventura, numa corrida contra o tempo, cheio de personagens que você não vai lembrar o nome de ninguém, e assim você acompanha a Michelle Yeoh tendo que interpretar ao lado de um bando de atores B desconhecidos, tirando um deles que geralmente faz sketches de comédia, que eu gosto bastante dele. Ele faz I Think You Should Leave, ele fez After Party, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou colocar aqui. Tirando ele, que é bem carismático, bem divertido, o resto do elenco é um bando de gente que eu nunca vi na vida, que com certeza foi colocado ali porque talvez estava elencado para fazer parte da série, então eles reaproveitaram a pessoa para um filme. E é meio triste você assistir ela interagindo com esse grupo, porque ela é bastante carismática e nenhum deles parece estar se esforçando, o que fortalece a minha teoria de que esse filme é basicamente uma lavagem de dinheiro da Paramount. Esse parece aquele caso clássico que acontece às vezes em Hollywood, quando você vê um ator que é muito cotado, ganhou um Oscar, e depois no ano seguinte você fica surpreso que ele fez uma porcaria e você fica se questionando: como é que esse ator aceitou esse filme horrível? Não tem nada a ver, não... do nada sai esse filme. Isso já aconteceu com Charlie Sheen, isso já aconteceu com Sean Levy, isso já aconteceu com vários atores. O próprio Anthony Hopkins, depois que ele ganhou o Oscar, no ano seguinte ele foi fazer um filme lá, eu não lembro o nome, vou botar o pôster aqui, que esse filme foi um desastre e todos os filmes aconteceram a mesma coisa. Algum diretor ou algum estúdio tinha um contrato com aquele ator, então o ator ele tinha já marcado na agenda para fazer um filme com aquela equipe. Então provavelmente o que eles fizeram foi aproveitar que a Michelle Yeoh já tinha um contrato com eles para fazer uma série, refizeram o contrato para poder transformar num filme e assim eles poderiam aproveitar a imagem dela para poder ganhar um dinheirinho em cima de uma atriz oscarizada. Você viu a Michelle Yeoh? Totalmente oscarizada. O segundo ponto é que você nota ao longo do filme, em alguns momentos, onde dá pra ver que a Michelle Yeoh não tava naquela cena, eles colocaram um dublê, tá bem claro. Tem mais de uma cena onde você escuta a voz de um personagem que tá em tela, só que o personagem tá com a boca fechada. Então provavelmente foi uma cena que eles tiveram que fazer super rápido pra não atrapalhar a agenda da Michelle Yeoh. Então eles gravaram aquilo ali, fizeram tudo correndo, e depois eles perceberam que tinha alguma fala que eles precisavam colocar pro filme fazer sentido, só que tava tarde demais, não dava pra regravar. O que eles fizeram? Tacaram um áudio em cima. Nana, he thought your mama for. Yeah, he's on your mama for.
Pelo menos fazer, sei lá, um comercialzinho com ela, fazer um especial pra ela. Sabe uma coisa que eles podiam fazer? Colocava ela no primeiro episódio da nova série de Star Trek que vai sair, do Starfleet Academy. Colocava ela ali já pra vender a série. Todo mundo fica, caramba, a Michelle Yeoh tá no primeiro episódio, vou assistir. E a maioria nem lembra que a série tá saindo. Olha aí, um bom jeito de divulgar. Ela tem que meter uma Selena Gomez. Aparece no primeiro episódio de Feiticeiro de Waverly Place, esse remake novo, só pra dar credibilidade. E sabe qual é a pior parte dessa história toda? Eu não ligo de ter fidelidade com o material original, eles podem mudar o que eles quiserem, desde que a obra seja boa. Não deu. É um filme de assalto e invasão, onde não fica claro de verdade qual que é a missão de cada personagem, qual que é o propósito deles. É uma obra carregada de coincidências e aleatoriedades que não são nem tratadas de uma forma cômica, são tratadas como se fossem mesmo uma grande revelação do enredo. Enredo esse que eu não sei o quanto disso ia fazer parte da série ou não, porque em alguns momentos ele introduz um elemento ou outro, ou um passado de um personagem que eu não sei se ele era pra ser mais importante. Então parece que são algumas ideias picotadas que iriam pra série, mas não foram. Olha, eu raramente reclamo de diálogo, eu não tenho problema quando o diálogo é um pouquinho repetitivo, ou quando ele parece um pouco infantil e tudo mais, dá pra relevar dependendo do personagem, dependendo do ator, da atriz que tá interpretando aquilo ali. Mas nesse caso aqui, nem a Michelle Yeoh conseguiu salvar algumas repetições insuportáveis. Eles tentam criar frases de efeito, como se esse fosse o terceiro filme de uma saga épica, onde eu devesse chorar toda vez que eles falam alguma coisa, como por exemplo, nós somos um só. E eles falam isso toda hora. We are two. But one. We are two. But one. We are two. But one. We are one. E o humor também não funciona, porque o jeito que eles inserem alívio cômico durante uma cena dramática ou uma cena de ação é pior do que a Marvel. So I built a weapon to end all threats. I called it the Godsend. Is it Godsend or God's End? Godsend or God's End? I don't hear a difference in what you're saying. Really? E eu nem mencionei a parte técnica mais visual do filme, que eu não sei explicar como que alguém conseguiu errar tanto. Eu também não vou lembrar o nome do diretor, mas eu sei que ele é um diretor que já fez alguns episódios de Discovery, e eu já comparei, depois eu tava vendo no MDB, os episódios que ele fez de Discovery, que foram bem melhor dirigidos do que esse da Seção 31, o que reforça ainda mais aquela minha teoria de que esse filme foi feito correndo, não deram liberdade pro diretor poder refilmar alguma cena, eles tiveram que fazer tudo às pressas, e o coitado ficou de bucha ali, colocaram o nome dele. O filme todo tem um filtro muito forte, e aqueles elementos de fogo, cinza, voando pelo ar o tempo todo. Todo o planeta é parecido, o design de produção é horrível. A única coisa que até dá pra salvar é a estação espacial que eles têm. Tecnicamente não é uma estação espacial, é uma nave, mas é uma nave que parece mais uma estação espacial, não ficou muito claro pra mim. Mesmo a gente falando aqui de um filme que se passa no universo alienígena, com pessoas de planetas diversos se encontrando num ambiente neutro, nenhum desses personagens parece fazer parte desse mundo. E o trabalho de câmera é uma coisa triste de assistir. De novo, eu digo, eles provavelmente não tiveram tempo para decupar as cenas, eles não tiveram tempo para montar nada, o diretor teve que fazer tudo correndo. É uma câmera que fica alternando entre ângulos inconsistentes e distrai pra caramba. E no fim a obra não consegue ser nem uma boa expansão do universo do Discovery. Não é um bom filme da Seção 31, porque a Seção 31 é meio que irrelevante, o que até que foi uma coisa boa. Mas a parte triste é que essa é tecnicamente a nossa despedida da Philippa Georgiou, que foi uma das poucas personagens carismáticas e queridas dessa nova fase inteira de Star Trek. E Star Trek Seção 31 é um filme sem alma e provavelmente a pior mancha em toda essa fase de Star Trek, comandada pelo Alex Kurtzman, porque ele não conseguiu esconder o tamanho da preguiça, incompetência e até cinismo dele em lançar uma coisa dessa no streaming e esperar que as pessoas assistam só porque tem a Michelle Yeoh protagonizando. E é isso, essa é a minha opinião sobre Star Trek Seção 31, mas a vida Star Trek tem dessas, ele tem altos e baixos, o Alex Kurtzman tá aí, ele vai ficar por bastante tempo, então vamos ter que torcer pelos momentos bons e reclamar dos momentos ruins, porque eu vejo algumas pessoas que não gostam de ficar reclamando porque acham que isso vai afetar a audiência de Star Trek, e a gente não pode deixar o Alex Kurtzman continuar fazendo o que ele quer simplesmente porque é assistível. You can't keep getting away with it! Então é isso. Diz aí nos comentários o que você achou de Star Trek Seção 31, qual a sua série atual de Star Trek favorita, e não se esquece da parte mais importante de todas. Se você gosta aqui do canal, dá um like nesse vídeo, comenta, e se você quiser apoiar o projeto pra gente fazer ainda mais conteúdo, aqui embaixo na descrição tem um link do Apoia-se. Até a próxima, tchau!